Fala fera, tranquilo? Mais uma aulinha aqui no nosso projeto Física Total. Só que antes de começarmos a aula, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já está inscrito ou inscrita no canal? Faz isso, rapidinho, um clique só. E aí você fica sabendo sempre que novas aulas forem postadas. E olhe que serão muitas aulas, muitas pílulas e muitas novidades até o final do ano. Ok? Vai lá, se inscreve rapidinho. Voltou? Pronto. Agora que você está inscrito, vamos continuar com a aula. E para começar a aula, eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de localização, posição, a gente sempre pensa normalmente em algo, e esse algo é o nosso referencial. Se você está com dificuldade nessa parte, recomendo a você que pause esse vídeo agora e assista a primeira aula do projeto, onde a gente define posição, deslocamento, referencial. É muito importante para a aula de hoje isso. Agora que você está sabendo o que é referencial, o que é posição, eu peço para você pensar uma situação em que você localiza algo utilizando o ângulo. Pense sobre isso. E aí, fera, pensou? Certamente, se você pensou, você deve ter lembrado de cartografia. Pois é, você está se preparando para o vestibular, está estudando geografia, e aí, lá em cartografia, você deve estar lembrado que para localizar um ponto na superfície do nosso planeta, nós utilizamos duas informações, latitude e longitude. E aí, se você está bem lembrado, a latitude e a longitude são ângulos. Pois é, a gente estabelece duas referências, são elas o meridiano de Greenwich e o Equador, e medimos ângulos, aberturas que permitem localizar pontos na superfície. Se você não está bem familiarizado com isso ou não está lembrando direito como fazer, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você assista a uma aula de geografia sobre essa parte de cartografia. É importante para o vestibular, hein? Agora tem mais. Se você curte muita matemática, certamente você deve ter pensado, por exemplo, no plano de Argand-Gauss. Pois é, na representação de números complexos. Ui, não está lembrado? Nunca viu isso? Não te preocupa. Aqui embaixo, uma aula de um nosso parceiro aqui do projeto que está explicando tudo bem direitinho sobre números complexos e esse plano de representação. Você vai perceber que para encontrar um local, um ponto dentro desse plano, você pode fazer uso de uma representação em que você tem um módulo, que é um comprimento, e uma abertura, um ângulo, chamado de argumento, utilizando sempre duas informações, já que você está num plano, em que uma delas é um ângulo. Pois é, a partir da ideia de ângulo, você pode localizar as coisas. E o que é ângulo? E como a gente calcula esse ângulo? Pois é, acompanha na cartela. Ok, agora que você já sabe o que é ângulo, a gente precisa definir ângulo em radianos. É bem importante agora que você se familiarize em que condições a gente pode utilizar o ângulo em radiano. Na verdade, como é que a gente encontra o ângulo em radiano? O ângulo em radiano ele é definido a partir de uma razão entre o comprimento de um arco e o comprimento do raio da circunferência que define esse arco. É muito simples. Veja na cartela e acompanhe o exemplo. Um ciclista percorre uma pista circular plana e horizontal, de raio 0,2 km. Qual o arco que compreende uma extensão de 100 metros nessa pista? Olha aí, fera, questão extremamente simples. Tá aqui porque eu sei que você precisa caminhar para depois correr e para depois voar. Olha só, diz na questão que o raio é de 0,2 quilômetros. Atenção à unidade, ferinha, quilômetro. O raio da trajetória corresponde a 0,2 quilômetros.
Em seguida, fala do comprimento que é feito no percurso. Olha só, o comprimento L é de 100 metros. Pem, pem, pem. Alerta de incompatibilidade de unidades, ferinha. Quilômetro para raio, comprimento em metros para o comprimento do arco. Lembra que para calcular o ângulo tem que estar tudo na mesma unidade. Transformando aqui de quilômetros para metros, embora eu também pudesse transformar de metros para quilômetros, é só lembrar que cada quilômetro tem 1000 metros. E aí eu fico com 0,2 vezes 1000, 0,2 vezes 1000 dá 200 metros. Esse o valor do raio. Agora, para calcular o ângulo em radianos, muito tranquilo, basta você lembrar que é a razão entre o comprimento do arco pelo valor do raio. Substituindo os valores, eu tenho comprimento do arco 100 metros, comprimento do raio 200 metros. Lá vou eu, o valor do ângulo vai ser igual 100 dividido por 200, simplificando aqui, olha só, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Lembrando, comprimento em metros por comprimento em metros seria adimensional. Mas nesse caso, por se tratar de ângulos, a gente usa radiano. Simples assim, tranquilo demais, é só dividir e atenção com as unidades. Olhou as unidades, colocou tudo na mesma unidade, está resolvido o problema, segue com a aula. Olha aí, ferinha, agora que você já sabe o que é ângulo em radiano, muita atenção, só para reforçar, hein? L e R, comprimento do arco e raio, são medidas de comprimento. E aí, para que o ângulo esteja em radianos, eu tenho que utilizar as mesmas unidades, metro e metro, centímetro e centímetro. Lembrando, como eu estou trabalhando com mesmas dimensões, comprimento sobre comprimento, o ângulo seria adimensional. E aí a gente botou o nomezinho radiano para chamar a atenção do que significa essa razão, ok? Lá na aula de matemática, como eu destaquei aqui, você vai ter mais informações sobre isso. Importante, o ângulo pleno, que é o ângulo que corresponde a um arco de circunferência que contém toda a circunferência, o ângulo que corresponde a uma volta, você já sabe que para definir em radianos vai ser igual a comprimento da circunferência, 2πr, dividido pelo raio, r. Quando você simplifica r com r, você tem 2π. Pois é, 2π é o valor do ângulo que corresponde a uma volta completa. Logo, você pode dizer que π radianos correspondem a 180 graus e montar uma regrinha de 3 para fazer transformação de graus em radianos e de radianos em graus. Basta você montar essa comparação. π em radianos está para 180 graus, assim como um ângulo x em radianos está para um valor y em graus. Muito tranquilo, produto dos meios, produto dos extremos, está tudo certo. Acompanhe aí na mãozinha alguns exemplos. Olha aí, ferinha, fazendo aqui direto, já que é um exemplozinho simples matemático, imagine que a gente tivesse uma primeira transformação em que ele desse para a gente um ângulo e esse ângulo fosse, por exemplo, 120 graus. Imagine que a pergunta fosse: quanto vale isso em radianos? Lembrando que na hora que você vai fazer a transformação, tudo que você precisa fazer é uma regrinha de 3. Ângulo em graus e ângulos em radianos estão relacionados dessa forma. Olha cá. Graus, radianos. A gente sabe que π radiano corresponde a 180 graus. Quantos radianos correspondem a 120 graus? Fazendo o bom e velho produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a gente tem que x vezes 180, que são 180 vezes x, vale tanto quanto 120 vezes π, aqui π em radianos. Atenção com isso. Logo, o valor de x nessa equação vai ser igual a quanto? Dividindo ambos os membros por 180, eu fico com x no primeiro membro e fico com 120 sobre 180, 120 dividido por 180,
vezes π em radiano. 120 e 180 podem ser ambos divididos por 60. Dividindo por 60 tanto o 120 quanto o 180, eu vou ficar com 2/3 de π em radianos e acabou a nossa transformação. Ou seja, 120 graus corresponde a 2/3 de π em radianos. Ives, e se a transformação fosse de radianos para graus? Por exemplo, eu tivesse um ângulo θ qualquer de 3/4 de π, isso em radianos, e eu quisesse esse valor em graus. A gente poderia fazer a mesma coisa, usar uma regrinha de 3. Só que atenção, fera, veja que π radianos corresponde a 180. Você pode fazer direto, basta só substituir no lugar de π radianos o valor de 180. E aí você fica com 3/4 de 180 graus, já que π radianos são 180 graus. Quando você faz esse cálculo, você pode, por exemplo, simplificar 180 dividido por 4 dá 45 graus. E 3 vezes 45 graus são 135 graus. Acabou a questão, simples assim a transformação. Quando você vai transformar de graus para radiano, faz uma regrinha de 3 simples. Quando vai transformar de radiano para graus, se já apareceu π, nem isso precisa, basta só substituir direto. Ok? Segue com a aula. Você deve estar se perguntando agora que a gente já está quase na metade da aula. Caramba, Ives, quando é que começa a parte de física? Até agora você só falou de matemática. Pois é, essa fundamentação matemática é importantíssima para que você, a partir de agora, entenda todos os conceitos angulares. Porque você vai precisar da definição de ângulo em radiano para as definições das grandezas angulares. E veja como é simples. Para você encontrar uma grandeza angular, fera, tudo que você precisa é dividir a correspondente grandeza linear pelo raio. Como assim, Ives, correspondente grandeza linear? Você quer encontrar posição angular. O que é que você faz? Você divide o valor da posição linear pelo raio. Pronto, apenas isso. Se você quer encontrar deslocamento angular, o que é que você faz? Divide deslocamento linear pelo raio. Simples assim. Velocidade angular, a mesma coisa, basta dividir a velocidade linear pelo raio. Importante, lembre-se sempre que as unidades de comprimento têm que ser iguais no valor escalar linear e no raio, para que você possa ter na unidade angular o ângulo em radianos. Acompanhe na cartela. Uma circunferência de raio 50 metros é percorrida durante 10 segundos por um móvel com velocidade escalar média de 72 km por hora. Atenção, fera! Alerta de incompatibilidade de unidades. Fique atento, hein? Determine a velocidade angular média do móvel e B, o ângulo descrito pelo móvel nos 10 segundos. Olha aí, fera, questão simples. Inicialmente, recomendo que você liste todos os dados e preste muita atenção nas unidades. Olha aí, a questão diz que o raio da trajetória é 50 metros. A questão também te diz que o intervalo de tempo para você considerar de movimento é 10 segundos. E diz ainda que a velocidade V 72 km por hora. Agora deve estar atento o fera, deve estar atenta a fera. A unidade quilômetro por hora não está compatível com as outras duas unidades. Muita atenção, ferinha. Muitas questões de vestibular deixam isso como casca de banana para perceber se o fera dá atenção às unidades, à compatibilidade entre as unidades. Muito cuidado com isso. Você poderia transformar aqui o metro para quilômetro e o segundo para hora.
Mas é muito mais simples você simplesmente, olha só, dividir por 3,6 e transformar essa velocidade v de 72 km por hora, você passa a tê-la como 20 metros por segundo. Simples assim, bronca zero. Agora que você sabe quem é a velocidade, para calcular a velocidade angular média, olha que coisa simples, ferinha. Lembra que sempre que você tiver a grandeza linear e quiser a grandeza angular correspondente, basta que você faça grandeza angular é igual a grandeza linear dividida pelo raio. Somente isso. No caso da questão, que é a velocidade angular média, o que é que você vai fazer? Dividir a grandeza linear. No caso, velocidade, que vale 20 metros por segundo, pelo raio, que nesse caso vale 50. E aí, quando você divide 20 metros por segundo por 50 metros, o que é que você encontra? 0,4. Atenção, como é uma velocidade angular média, é uma taxa de variação do ângulo no tempo. Logo, isso aqui está em radianos dividido pela unidade de tempo, que a gente usou nesse caso, segundos. Simples assim, a letra A está resolvida. Vem aqui para a letra B, olha só. A letra B pede de você o ângulo, quer saber qual é o ângulo descrito. Ora, como eu estou descrevendo um ângulo, eu estou fazendo um deslocamento angular. É o deslocamento angular que ele pergunta na questão. E mais uma vez, basta que você lembre que a grandeza angular pode ser encontrada dividindo a grandeza linear correspondente pelo raio. Ah, Ives, mas eu não tenho o deslocamento linear. Problema zero. Basta você lembrar que o deslocamento linear é encontrado multiplicando a velocidade média pelo intervalo de tempo. No caso da questão, o deslocamento vai ser velocidade média, que é 20 metros por segundo, vezes o intervalo de tempo, que é de 10 segundos. Fazendo esse produto, a gente encontra o deslocamento em metros igual a 200 metros. Para encontrar o valor do deslocamento angular, lá vamos nós. Deslocamento angular, que corresponde ao ângulo que é percorrido, é igual ao deslocamento linear dividido pelo raio. Lá vamos, substituindo agora, o deslocamento vai ser igual a 200 dividido pelo raio, que é 50. 200 dividido por 50 dá igual a 4. Como o deslocamento angular é um ângulo, as unidades estão compatíveis, o ângulo é dado em radiano. E aí eu fico, letra A, 0,4 radianos por segundo, letra B, 4 radianos. Você pode até estar perguntando, ô Ives, tinha um jeito mais simples que relacionava direto a velocidade angular e o deslocamento angular. É verdade, esse vai ser o tipo de questão que a gente vai resolver em seguida, depois da próxima explicação. Segue com a aula. E aí, fera, tudo tranquilo até agora? Pois bem, até agora a gente só relacionou grandezas escalares angulares com grandezas lineares. Mas é importante que você saiba que a gente também pode definir grandezas angulares a partir de outras grandezas angulares. Da mesma forma que era feito lá em velocidade escalar média, aula de número 3, se quiser, dê uma pausa rápida aqui e assista a aula 3. Lá em velocidade escalar média, a gente definia a velocidade escalar média como razão entre deslocamento e intervalo de tempo. A velocidade média é, nesse caso, uma taxa de variação da posição, uma taxa temporal, uma rapidez. Em grandezas angulares acontece a mesma coisa. A velocidade angular média também é a rapidez com que é feito um deslocamento angular. Atenção, fera! A velocidade angular média é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo para realizá-lo. Simples assim. Lembrando, a velocidade angular média é uma taxa de variação temporal, logo, é uma rapidez. Acompanhe os exemplos.
A velocidade angular média de um móvel numa trajetória circular de raio 2 metros é 2,5 radianos por segundo. Determine o ângulo descrito pelo móvel nos 20 segundos iniciais de movimento. Olha aí, ferinha, uma questão muito tranquila. Está dizendo para a gente quanto é que é o raio da trajetória. Está dizendo que o raio é 2 metros. Está dizendo para a gente quanto é a velocidade angular, 2,5 radianos por segundo. Ô Ives, cadê o π? Não precisa de π. Para a velocidade ser angular, o que eu preciso é ter ângulo na unidade de comprimento. Fique atento a isso. E está dizendo que o intervalo de tempo é 20 segundos. Aí ele pergunta, quanto vale o ângulo descrito em 20 segundos? Ângulo é deslocamento angular. Aí você sabe que deslocamento é velocidade vezes intervalo de tempo. O deslocamento linear é a velocidade linear vezes o intervalo de tempo. Aqui o deslocamento é angular. Então eu vou multiplicar a velocidade angular vezes o intervalo de tempo. Para encontrar o ângulo, tudo que eu preciso fazer é substituir o valor de ômega, 2,5, e multiplicar substituindo aqui o valor de t, 20. 2,5 vezes 20, facinho, 50. 50 é o quê? Quando eu multiplico radianos por segundo vezes segundo, sobra radiano, unidade de ângulo. O deslocamento angular, 50 radianos. Acabou. Aí você deve estar se perguntando, ô Ives, e nessa questão, para que serve o valor do raio? Serve para que você fique perdendo seu tempo perguntando para que serve o valor do raio. Às vezes as questões trazem informações sobrando para avaliar se você é capaz de discernir aquilo que realmente é necessário para a resolução da questão. Nesse caso, a informação do raio estava sobrando. Você não precisava para aquilo que a questão pediu de você. Tranquilo? Segue com a aula. Hoje. É importante, fera, que você fique atento a uma coisa. Quando a velocidade angular é constante, o movimento é chamado de circular e uniforme. De novo, no movimento circular e uniforme, que é o tema da nossa próxima aula e que detalharemos todos os detalhes, no movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. Mas é muito importante que você lembre, o movimento circular uniforme é um movimento que apresenta aceleração. Aceleração que a gente chama de centrípeta. Só que isso é tema para a próxima aula, a gente vai ficando por aqui. E se você gostou do que assistiu, achou legal a aula, dá uma força para o projeto. Aperta aí o curtir, dá aquele like, dá aquele joinha. Compartilha com teus contatos, mostra para eles esse vídeo, mostra os outros vídeos do canal. Volta aqui com eles, é muito importante que essa palavra possa chegar ao máximo de estudantes. Vamos juntos, esse ano é muito importante e pode contar comigo. Lembre que você pode.